Criado há 28 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como principal objetivo defender e fazer cumprir os direitos dessa parcela tão importante da nossa população. Mas ao longo de quase 3 décadas, o que já foi conquistado e o que ainda falta acontecer para que os nossos jovens tenham os direitos plenamente cumpridos e respeitados. Quem fala mais sobre o assunto é o vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Alagoas, Paulo Paraíso. Paulo, por que esses direitos não estão sendo cumpridos em sua plenitude? Primeiramente, Miguel, é uma honra, a OAB Alagoas agradece o convite. Em questão dessa efetividade da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiramente a própria sociedade desconhece a lei por inteiro. Os entes públicos descumprem integralmente a própria legislação. É uma legislação brilhante, mas infelizmente tem essas lacunas e faz com que a gente, ao mesmo tempo, bata palmas para o aniversário que foi completado agora, os 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também todos ficamos muito tristes devido à sua não efetividade nos dias atuais. No Brasil, Alagoas, né, com Maceió especificamente, existe um adágio popular que diz a lei que pega, a lei que não pega. A lei que pega é aquela que é cumprida, a lei que não pega... Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente foi abraçado por todos. Por todos. Né? Ministério Público, Defensoria Pública, governos, outros países de fora vêm buscar essa legislação. Foi criada toda uma estrutura, né? Como foram feitos convênios, inclusive na proteção da criança, até as discussões em outros setores tem a discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas qual é efetivamente, qual o setor que menos cumpre? Na realidade, Miguel, a gente enxerga bastante hoje nos dias atuais a falta de uma rede de proteção e atendimento à criança e adolescente, ela trabalhando em conjunto, unida. Um exemplo, a OAB trabalha juntamente com o Ministério Público, os conselheiros tutelares juntamente com a OAB, Ministério Público, enfim, todos os atores da rede de proteção e atendimento, eles têm essa obrigação de trabalhar em conjunto. Graças a Deus, de 2016 para cá, a gente vem enxergando um avanço enorme no estado de Alagoas quanto a essa rede de proteção. A gente já enxerga diversos atores trabalhando em conjunto. A gente hoje tem fóruns estaduais de direito da criança e adolescente. Já existia, mas estavam um pouco esquecidos. Então, hoje eles retomam, hoje já estão com novas instituições. Nós temos Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o FETPAT hoje. Então, esses fóruns concentram sociedade civil, entes estatais, como também outros, Ministério Público, OAB, conselhos tutelares. Então, hoje você começa a enxergar uma nova rede de proteção e atendimento à criança e adolescente. Imagina que parece que o olho do dono engorda o boi. Se afrouxa um pouquinho quando deixa-se de debater, quando alguém não puxa. É assim que funciona? Sim, isso é verdade, Miguel. E, inclusive, é até uma preocupação quanto ao OAB Alagoas, a gente sempre está discutindo esse assunto, seja no meio da imprensa, seja no meio da sociedade, aonde quer que seja, porque é um momento importante que a rede de proteção e atendimento à criança e adolescente vive hoje no nosso estado. Então, é necessário que essas discussões existam para cada vez mais a gente trazer para junto novos parceiros. A própria sociedade em si, confiar, acreditar que hoje o Estado está mudando. A rede de proteção e atendimento à criança e adolescente vem se fortalecendo cada dia que passa. Então, mais do que nunca, é importante e crucial que esse assunto seja discutido. No cenário de terra arrasada, provocado pelo desemprego, né, por mais de 13 milhões de famílias, muita gente até esquece que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao trabalho infantil. Se discute se é exploração, se é participação na renda familiar, se é por conta da sensibilidade que provoca a criança quando vende qualquer objeto e trabalha, enfim, mas no conjunto, na verdade, há uma negligência, uma aceitação, um espírito de solidariedade com relação a isso, né?
Isso é verdade. O trabalho infantil, a gente até comenta, é uma das piores violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí realmente entra esse assunto, porque muitas vezes toda a rede faz algumas fiscalizações hoje. As fiscalizações não é apenas punitivas, para encontrar aquele adolescente ou aquela criança em trabalho infantil, retirar, penalizar o empregador, o provável empregador, e pronto. Não. A ideia é tirar aquele adolescente, aquela criança do trabalho infantil, levar ele para uma questão de assistência, porque a gente sabe que lá no fundo ele está trabalhando, ele está fazendo aquele trabalho para manter muitas vezes a condição da sua família, que está ali passando uma miséria. Então, para que isso não aconteça, é necessário que todos, inclusive os entes públicos, prestem essa assistência. Então, a sociedade por si só também faça a sua vez. Não coopere, aí cai naquele tão famoso que a gente vê. É melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que estar na rua sem fazer nada. Mas aí, infelizmente, a gente penaliza essas crianças, esses adolescentes. Existem casos, né? Casos de que realmente os pais exploram as crianças, até alugam crianças, né? Houve denúncia a esse respeito. Mas existem casos em que o pai e a mãe desempregado, sem condições nenhuma, sem condições alguma, buscam uma alternativa e encontram na venda, por exemplo, de flores, de bombons, de empadas, de bolo, essa alternativa. E aí, quem é que vai vender? O pai e a mãe o dia inteiro trabalhando, confeccionando o produto de venda. Para venda. E vai acompanhar ali a criança. E aí tem aquela questão da sensibilidade. Quem é que vende melhor? Isso, justamente. De quem as pessoas compram mais? Vão ter aquela pena, né? Aí a comunidade se junta, vamos dizer assim, a prefeitura faz um trabalho, a organização social vai até a casa. Eles prestam assistência, eles empregam, buscam emprego, colocam num programa de renda familiar. Tem alternativa para essa família ou é? Se não pode, acabou, se vire. Justamente. Essa questão de não pode, acabou, se vire, é isso que tem que acabar. A gente hoje, aos poucos, começa a enxergar realmente uma assistência maior. Por quê? Devido a essa rede estar sendo fortalecida. A rede, quando ela está fortalecida, ela, ao mesmo tempo, ela cobra dos gestores, para que no momento que esse jovem, esse adolescente, essa criança é retirado do trabalho infantil, que eles tenham algum benefício, para que aquela família não possa novamente colocar aquela criança e adolescente para o trabalho infantil. Então, isso está sendo cobrado diuturnamente, direto aos gestores do nosso estado, do nosso município aqui, falando em Maceió. No momento da encontro dessa criança, esse adolescente trabalhando, está sendo feito. Eu posso até citar um exemplo. Ano passado houve uma fiscalização do FETPAT, que é o Fórum da Erradicação do Trabalho Infantil. Foi feita uma fiscalização lá na Expo Agro, que é uma feira costumeira hoje no nosso estado. E nessa feira, em 2016, foram encontrados 5 adolescentes trabalhando nos pôneis, puxando pôneis. No ano de 2017, ano passado, o FETPAT voltou a fazer a fiscalização e, graças a Deus, a gente já não encontrou mais. Mas aqueles adolescentes que foram pegos no ano de 2016, eles já saíram direto com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já passou para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Estadual. Então, hoje a gente sabe que aqueles 5 estão nas escolas estudando, eles estão, as famílias, aquelas carentes, foram concedidos benefícios. Então, tudo isso foi um trabalho em rede. Então, essa é a ideia, que se caso retire, vamos retirar. Vai retirar, mas a gente tem que conceder também. Não adianta só retirar, porque senão a gente retira, eles vão voltar. E às vezes o nosso pecado é banalizar, né, naturalizar o fato. Por exemplo, aquele cruzamento da rodoviária, não tem dia, não tem feriado, não tem dia do Fórum do Trabalho e Erradicação do Trabalho Infantil. Noite. De manhã, eles estão lá. Eu disse, será que é só eu que estou vendo? Né? Quem é que está vendo mais aquilo ali? Né? Aquele semáforo, inclusive, Miguel, era uma das questões que a OAB tanto discutia em todas as reuniões quando se discutia trabalho infantil. Não é possível que aquilo ali não acabe. Só que ali tem um problema sério,
Inclusive, já foi feito fiscalizações, a própria Secretaria Municipal de Assistência Social fez um trabalho, mas ali tem um problema muito grande. Aquelas crianças, aqueles adolescentes, saem da favela, do Reginaldo, sobem e vão para ali. Infelizmente, alguns já estão recebendo benefícios, as famílias. Só que, infelizmente, a sociedade virou um costume, então banalizou, continua dando dinheiro. Então, também não adianta estar todo dia retirando. Retira, mas eles vão voltar e a sociedade vai dar o dinheiro. É preciso também que a sociedade tenha conscientização de não dar dinheiro, porque, ao mesmo tempo, aquela família está recebendo. É porque a sociedade não sabe. Isso. Do serviço que foi feito. Justamente. É passar para ele. Olha, essa criança aqui já foi retirada, está fazendo isso, aquilo, outro. Eu acho que devia divulgar mais isso do que outras coisas. Fazer uma divulgação maior. Isso é um dos pontos, inclusive, que a gente discute, porque aquele semáforo é um dos. O semáforo da Tupã também era conhecido, a gente, particularmente a OAB, fez um trabalho lá, também foi retirado. Graças a Deus, eu pessoalmente passo lá, não estou mais enxergando, mas o da rodoviária ainda continua. E todos ali, a maioria, já foram cadastrados. São crianças e adolescentes já identificados por todos da rede, mas eles ainda continuam porque virou uma coisa de costume. E eles vão, muitas vezes agora, a gente está percebendo, até no período noturno. Eles estão no período noturno, que é o momento até que não tem ninguém da rede funcionando. Mas tem um programa da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, em que eles pretendem não estimular a participação na venda com crianças, da esmola, isso, né? Porque eles têm uma rede de proteção. Só que essa rede de proteção ela precisa ser eficiente e ser divulgada. Né? Verdade. Porque, de vez em quando, aqui não, mas em outros programas de televisão, pessoas perdidas, crianças com fome, famílias inteiras com fome, precisando de pagar passagem. Até os atletas que precisam viajar, não têm dinheiro, os matemáticos, guris que ganharam prêmios lá fora, não têm dinheiro para viajar. Quer dizer, e aí o estatuto está sendo cumprido? Né? Aqui ou acolá, na ponta, tanto embaixo quanto em cima. Eu soube essa semana que 5 garotos que ganharam um prêmio na Olimpíada de Matemática não tinham dinheiro para viajar e ninguém pagou a passagem. Esse é um dos problemas. Quer dizer, o estímulo à criança, né? E aí a gente e não está na rede de trabalho, né? E aí a gente entra com aquela história. É uma das violações, porque lá o Estatuto diz, ele é bem claro, direito à saúde, educação, tudo isso passa por esse. E aí tem seus entes que são os competentes, seja o município, seja o Estado, a União e a própria sociedade, a família também. A gente sabe que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente, ele disciplina quem são os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então, é necessário realmente, para que isso aconteça, tenha sim a responsabilização de cada um que não está cumprindo efetivamente com o Estatuto. Conversamos com Paulo Paraíso, ele é vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos e estamos à disposição, Miguel. Paulo Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá!